Graça e paz, meus irmãos. Amém. Convido todos a abrirem suas Bíblias no terceiro capítulo do livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. E nós vamos iniciar hoje a exposição da carta que Jesus Cristo enviou por meio de seu apóstolo João para a igreja em Sardes. Já vimos as cartas enviadas para Éfeso, Esmirna, Tiatira, né? E Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e agora Sardes. Essa é a quinta carta. Bem, vamos orar antes da gente iniciar a exposição da palavra. Pedir que Deus nos abençoe como Ele tem feito até agora. Tem sido um culto bastante agradável e percebemos a presença do Senhor, a alegria no coração dos irmãos e é bom tê-los aqui conosco. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite e queremos nos voltar para ti, ó Deus, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, e clamar ao Senhor que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós e que o Senhor possa vir ao encontro de cada um de nós que está aqui presente nessa noite. Cada um tem a sua própria necessidade, cada um veio buscando do Senhor alguma coisa e nós queremos te pedir que o Senhor, que conhece os corações, possa responder através dos cânticos, através dos hinos, através da palavra, enfim, especialmente através da exposição da tua palavra, que o Senhor possa alcançar a todos nós, confortando nossos corações, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando, ó Deus, a direção que precisamos para seguir nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós estamos estudando essas cartas que o Senhor Jesus se encontrou com o apóstolo João na ilha de Patmos. João estava desterrado na ilha de Patmos, uma ilha que ficava próxima, não muito distante da costa da Ásia Menor, e naquelas imediações da Ásia Menor havia 7 igrejas, às quais Jesus então ditou cartas para cada uma dessas igrejas. E hoje nós vamos começar a ver a quinta igreja enviada à igreja em Sardes. Então, com as Bíblias abertas aí em Apocalipse, capítulo 1, vamos ler os versículos de 1 a 6 que dizem o seguinte, Apocalipse 3, 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, a essa altura do campeonato vocês já estão acostumados com essa introdução, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum
em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é a quarta carta que nós vamos examinar, e como todas as outras, ela também tem um tema principal, e o tema principal da carta à igreja em Sardes é realidade. E tal realidade era mesmo muito dura, porque Jesus diz para essa igreja o seguinte, aí no finalzinho do versículo 1, Jesus diz: tens nome de que vives e estás morto. A fama era uma coisa, a realidade era outra muito diferente. A aparência externa indicava uma coisa, mas a realidade interna, aquilo que Deus via, era outra completamente diferente. Além de palavras duras, essa carta também contém várias ironias da parte de Jesus, mas para entender as mesmas é necessário conhecer um pouco da história e da fama dessa cidade. Caso contrário, perdemos a beleza das palavras irônicas de Cristo falando para essa igreja. Uma delas, exatamente essa frase: você é conhecida como alguém que está vivo ou viva, mas na realidade você está morta, né? Então, vamos mostrar o primeiro slide aí das 7 igrejas. E então vocês podem ver aí a ilha de Patmos no oceano. Eu não sei, daqui está ruim para ler, mas aí dá para ler. Aí, Patmos, a ilha aí, e o continente aqui. Começamos com Éfeso e fomos subindo e virando para a direita e virando para a direita e assim sucessivamente. Então, Sardes estava localizada a 48 quilômetros a sudeste de Tiatira, que é a igreja anterior que nós vimos, distância relativamente próxima, e a 80 quilômetros a leste de Esmirna, em linha reta. Se você traçar uma linha entre Esmirna e Sardes, você vai ver que as duas cidades estavam na mesma altura. Essa região da Turquia é uma região de muitas montanhas, não muito altas, mas de vales extremamente profundos, uma região que vira e mexe está no noticiário por causa dos constantes terremotos que acontecem lá. Esses terremotos já aconteciam naquela época também, né? Inclusive nós vamos ver que a cidade de Sardes foi uma vez grandemente afetada por um desses terremotos. Sardes era uma cidade muito antiga. A sua data de fundação está fixada no ano 1200 antes de Cristo. Portanto, mais ou menos na mesma época em que Moisés estava saindo com a nação judaica do Egito, Sardes estava sendo fundada. Seu apogeu foi quando tornou-se a capital do reino da Lídia, tornando-se então alvo de poderosos inimigos. Era um reino muito rico, havia um rio próximo da cidade que produzia ouro em pó em grande quantidade, brotava da terra. Então isso fez a cidade muito rica e atraiu a atenção, evidentemente, de todos os conquistadores. Primeiro foi conquistada por Ciro, o mesmo Ciro que destruiu
a Babilônia e transformou a cidade numa satrapia do seu império, do Império Medo-Persa. Mais tarde, Alexandre o Grande da Macedônia chegou às portas da cidade e a cidade, então, sendo uma cidade que já conhecia o grego e tudo mais e sabia do poderio militar de Alexandre, acabou se rendendo a Alexandre sem necessidade de nenhuma batalha, e assim foi. Por fim, como aconteceu com toda a bacia do Mediterrâneo, a cidade foi conquistada pelos romanos, que conquistaram tudo, desde Portugal, de um lado, né, do Mediterrâneo, até o Marrocos, do outro lado do Mediterrâneo, subindo até a Grã-Bretanha, ocupando uma boa parte da Europa, a França, Germânia, Espanha, França, Germânia, Alemanha, e também indo para o leste em direção até Babilônia, etc. Então, o Império Romano dominava todas essas regiões aí. A história nos diz que Sardes foi a primeira cidade a cunhar moedas de ouro e prata. Eles tinham essas riquezas, então foram a primeira cidade a cunhar moedas de puro ouro, né, e de prata. Não de puro ouro mesmo, porque o ouro puro ele não se sustenta, mas uma pequena liga, né, com mais ouro do que qualquer outra coisa. O povo de Sardes costumava alegar que eles tinham inventado a técnica de tingir a lã dos carneiros, mas isso não pode ser provado historicamente. Agora, no ano 17 depois de Cristo, a cidade sofreu um terrível terremoto e foi completamente arrasada. Mas graças a generosas doações dos imperadores romanos César Augusto e especialmente Tibério, vamos mostrar a foto do Tibério aí, a foto que nós temos dele. Não é uma foto realmente, é uma estátua dele fotografada, né? Tibério Augusto. E Tibério, ele tem uma característica que é muito importante para nós como cristãos. Alguém lembra do que é, não? Já falamos disso antes. Alguém lembra? Alguém? Ninguém? Ok. Tibério era o imperador romano quando Jesus Cristo foi crucificado. É muito importante nós sabermos disso. Qual era o imperador quando Jesus foi crucificado? Tibério César, né? Tibério fez uma oferta muito generosa, estimada em 10 milhões de sestércios, que era a moeda romana, equivalente hoje em dia mais ou menos a 2,7 milhões de reais, né? Para aquele tempo era muito dinheiro. Foi tanto dinheiro, parece que não havia tanta corrupção naqueles dias, né? Mas foi tanto dinheiro que a cidade foi reconstruída numa velocidade recorde, a ponto de que no ano 30 já não existia mais nenhuma sombra de que a cidade havia passado por um terremoto, né? Tudo que havia sido destruído ou foi reaproveitado ou foi completamente removido de vista, né? Sua deusa principal era a deusa grega chamada Ártemis, e que pelos romanos era chamada de Diana, né? E nós já vimos isso quando estudamos a carta em Éfeso. Tinha um grande templo à deusa Diana em Éfeso, e também havia em Sardes um grande templo, mas aí ela tinha um nome asiático dela, não, nem romano nem grego. Ela era conhecida pela deusa Cibele. E tinha um templo realmente majestoso. É lógico que isso é uma concepção
artística baseada no que sobrou, né? Mas as colunas de sustentação tinham 20 metros de altura, o templo media 50 metros de largura por 60 metros de comprimento, ou seja, tinha 3.000 metros quadrados de área construída. Era um negócio realmente monumental. E a altura era de quase 20 metros. Eu acho que a próxima foto mostra o templo. Isso. Aí já o templo destruído. Essas duas colunas são originais, elas medem quase 20 metros, né? E o que sobrou foi isso daí, muitos terremotos, muitas guerras, muitas situações, mas ainda um testemunho histórico importante para todos nós. E o povo de Sardes, eles tinham um grande interesse nessas questões que envolviam a morte, a imortalidade, e eles acreditavam que Cibele, que era a deusa local, tinha poderes para restaurar as pessoas à vida, pessoas que estavam mortas. Eles acreditavam que Cibele podia fazer isso. Não havia nenhum caso comprovado, mas a fé nela estava lá, né? É possível que seja desse interesse que brotam as primeiras e irônicas e duras palavras de Cristo para com o povo da igreja local, de que você tem nome que está viva, quando na realidade você está morta, né? O último slide que eu quero mostrar para vocês é da deusa Cibele, uma deusa relativamente bem comportada, comparada com a Ártemis e todas aquelas seus seios para alimentar o mundo todo. Essa Cibele era mais uma senhora, assim, bem vestida e ricamente trajada. Essa é uma estátua em mármore grego translúcido, que está em algum museu aí, eu não sei aonde. Mas vamos, então, passar dessa fase histórica brevemente, que nos dá uma ideia do que era essa cidade, da sua grandeza, do seu esplendor. Certamente aquele templo, eu creio que não está muito longe do que ele era na realidade, a concepção artística. Vamos então ver as primeiras palavras dirigidas à igreja localizada em Sardes, né? Como nós falamos, Jesus começa com duras palavras dirigidas a essa igreja. De fato, de todas as 7 igrejas, Sardes é a que ouve as críticas mais pesadas. As palavras de Jesus, como já vimos, são mesmo implacáveis. Jesus inicia a carta dizendo que é aquele que tem, né? No versículo 1 ele diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem, né? Tem o quê? Tem o domínio, tem o controle, tem a soberania, tem a ciência, tem o conhecimento, aquele que, o que você puder imaginar, Jesus Cristo tem, e tem em abundância, né? Então, especialmente nessas questões pessoais envolvendo a gente, quanto ao conhecimento da nossa vida, o Senhor nos conhece com grande intimidade e com grande profundidade. Uma das formas que ele manifesta essa sua soberania é dizendo que ele tem pleno domínio sobre todas as coisas, inclusive, né, sobre as chamadas estrelas, que são as igrejas locais e os seus pastores, como também sobre as manifestações do Espírito Divino, né? Essa ideia dos 7 Espíritos não quer dizer que Deus tem 7 Espíritos, só tem um Espírito Santo.
mas essa é uma ideia que Jesus se apropria do profeta Isaías, é um ensinamento do Antigo Testamento, aonde o profeta Isaías chama o Espírito de Deus, por meio de 7 nomes diferentes, mas é um único Espírito, mas que se caracteriza por essas formas aí, e isso a gente pode ver bem claramente enunciado em Isaías 11:2, que diz assim, que sobre o Cristo repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? Então, esses são aspectos do Espírito Santo. E quando Jesus diz, eu sou aquele, né, que tenho ao meu dispor o próprio Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele veio a esse mundo para glorificar a Cristo, ele não veio para chamar a atenção para si mesmo, mas para apontar para Jesus Cristo. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Adivinhem aonde é que o Espírito Santo veio habitar? Aonde? Dentro de nós, né? O Espírito Santo habita dentro de nós. Portanto, não existe mesmo nada, absolutamente nada, que nós possamos ocultar do Senhor. Mas ninguém vai ver o que eu faço dentro da minha casa, lá na minha cozinha, ou então quando eu entro no meu quarto, tranco a porta, ou vou no banheiro e me tranco dentro do banheiro e tal. Ninguém vê o que eu estou fazendo lá dentro, ninguém sabe. O Espírito está dentro de você. Ele não só sabe o que você faz, como ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente, e tudo isso está assim, abertamente franqueado para o pleno conhecimento dele. Então, vocês imaginem o tipo de freio, né? Como é que é vocês aí que entendem dessas mecânicas aí? Tem freio mais poderoso do que o freio hidráulico? Deve ter, né? Mas o freio hidráulico já é um freio poderoso, né? Então, isso deveria nos servir como um freio muito mais poderoso do que um freio hidráulico de um automóvel na nossa vida, para nos frear, né? Nas nossas ações erradas, para nos frear nos nossos pensamentos errados, para frear os nossos sentimentos errados, né? Porque o Espírito está dentro de nós. O Espírito vem habitar dentro de cada crente. A Bíblia é muito clara sobre isso. Diz assim, não sabeis, né, que o Espírito Santo habita dentro de vós e que não sois de vós mesmos. Uma vez que o Espírito vem habitar em nós, nós não pertencemos mais a nós. Nós pertencemos a Ele. Nosso desejo primordial deve ser desejar fazer a vontade de Deus em todas as coisas, e não a nossa vontade. Sempre perguntar para Deus, é esse o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? É isso que o Senhor deseja que eu faça? Né? Então, essa deve ser a nossa atitude permanente. Então, eu peço que vocês, por favor, entendam que essa nomenclatura de 7 nomes dadas a um só Espírito apenas expressam formas diversas em que ele se manifesta, né? Com conselho, com fortaleza, com conhecimento, com temor do Senhor, com sabedoria, com entendimento, etc. e tal, e não como alguns pregadores que eu já tenho ouvido, que dizem que Deus tem 7 espíritos, são 7 Espíritos Santos.
né? Então você não pode ter uma trindade, você tem realmente alguma coisa mais complexa do que uma trindade, porque se você tem 7 Espíritos Santos, você tem apenas um Espírito Santo, e eu peço que vocês permaneçam firmes nessa doutrina. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui, desse conhecimento que o Senhor tem, do poder que Ele tem, da soberania que Ele tem, do Espírito Santo que Ele tem e que habita em nós, né? É muito importante a gente entender, conhecer e entender o conteúdo dessa carta, porque o que vai se seguir tem tudo a ver com esse início, né? Então, se as coisas são assim, se o Senhor habita dentro de nós, nos conhece, etc. e tal, então a gente tem que despertar para a realidade do que está sendo dito aqui. A epístola, Jesus, normalmente, como nós vimos nas outras epístolas, ele começa com algum tipo de elogio, ele faz algum elogio para a igreja e tal, mas aqui, logo de cara, ele já começa chutando o balde e criticando a igreja. Nós já mencionamos que a cidade foi destruída por completo por um terremoto no ano 17, depois de Cristo, mas não podemos menosprezar o poder e a força das palavras de Cristo, né, que, por sua vez, não são menos devastadoras do que o próprio terremoto, quando ele diz para a igreja aí no versículo 1, tens nome de que vives e estás morto. As palavras são profundamente incômodas, né, para qualquer igreja, inclusive para a nossa. Como nas outras cartas, Jesus se apresenta como aquele que conhece tudo, que sabe tudo, que percebe tudo. Nada consegue escapar ao seu escrutínio, porque pelo Espírito Santo ele habita dentro de nós. Aí você vai dizer assim, mas essas palavras são repetitivas, já ouvimos isso nas outras cartas. Pois é, elas se repetem e elas vão continuar se repetindo até que nós deixemos essas palavras entrarem na nossa cabeça e no nosso coração, né? De tal maneira que possamos realmente desejar ter uma vida transformada, porque temos consciência do pleno conhecimento de Deus, de tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos. Hebreus 4,13 diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, quantas coisas? Todas as coisas estão, o quê? Descobertas e patentes, evidentes, aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. É uma coisa que nós temos que aprender. Todos nós um dia seremos chamados e teremos que comparecer diante do que Paulo chama do bema, ou do trono, do tribunal de Cristo, né? Os juízes romanos sentavam-se num assento que era chamado de bema. Aquele assento era o assento do juiz. E Paulo usa essa mesma expressão, diz que há um bema de Cristo, um assento de tribunal de Cristo, onde todos nós iremos comparecer para prestar contas. Então, diz assim, olha, não adianta, né, alguém me falou, um dia desse estava conversando com alguém no telefone, aí ele falou assim, sabe essas coisas que a gente fala só para algumas pessoas e tal? Eu falei, sei,
aquelas coisas que serão um dia gritadas do alto dos telhados, porque é isso que a Bíblia diz. Não adianta tentar esconder, porque nada é combinado em oculto que não venha um dia a ser gritado do alto dos telhados. Isso, logicamente, não vai acontecer literalmente, mas o que quer dizer é que tudo será revelado. Nada que foi combinado, escondido, aquelas palavras lá que o pastor trocou com a sua esposa sobre algum membro da igreja, que não eram boas palavras, ou um casal de irmãos, ou uns irmãos aí falaram do pastor alguma coisa, que também não eram boas palavras. Tudo isso será trazido à baila, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como diz aquele cântico das crianças, cuidado, boquinha, com o que você fala, né? Porque daremos conta disso tudo a Deus. Então, algumas coisas que nós podemos falar sobre a igreja em Sardes, que não estão aqui no texto, mas que é possível que fossem assim. É provável que a igreja em Sardes desfrutava de progresso, tanto material quanto de crescimento da igreja, porque nós não vemos aqui na epístola que a igreja enfrentava nenhum problema com falsas doutrinas, como as outras, todas elas tinham falsos mestres e falsas doutrinas. A igreja também não enfrentava problemas com perseguição, como as outras que nós vimos que sofriam com a perseguição dos incrédulos. Então, parece que a igreja vivia uma vida boa, era aceita pela sociedade, o que é algo muito estranho, né? Porque o crente, quando ele é aceito pela sociedade, é porque tem alguma coisa disfuncional nele, né? Porque nós somos contra praticamente tudo aquilo que a sociedade pensa, né? A sociedade quer matar as crianças não nascidas. Nós, como cristãos, somos a favor da vida, somos contra o aborto. A sociedade quer aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Já aprovou a união civil estável, agora querem aprovar o casamento. Nós temos uma posição contrária a essas coisas. Então, eles tentaram aí no passado, com a PLC 122, botar uma mordaça na boca dos crentes em geral, para nos impedir de falar dessas coisas, né? Porque se a lei tivesse em vigor, tivesse um adepto da homossexualidade aqui, ele poderia se levantar e ir na delegacia mais próxima e fazer um boletim de ocorrência contra mim. E os policiais adoram vir nesses casos, né? Se você disser assim, ó, tem um ladrão no quintal da minha casa, eles demoram um pouco para ir, mas para vir numa igreja, para prender o pastor, ainda mais arrancar ele do púlpito e tal, é rapidinho, né? Era isso que ia acontecer, mas felizmente a lei não passou e esperamos continuar lutando para que não passe mesmo, né? Essa lei chamada lei da homofobia. Então, a igreja, né, aparentemente havia grande vigor, dinamismo, né? Certamente não havia problemas de dinheiro, nem carência de talentos, nem de recursos humanos. Por falar em talentos, nós estamos precisando de um professor ou professora para uma nova classe que nós precisamos criar, que é a classe dos intermediários, que são as crianças de 9 a 11 anos, velhas demais para ficar com as crianças menores e novas demais para ficarem com os adolescentes que acham que são pirralhos, pivetes, etc. e tal, esses problemas normais do ser humano. Então, se alguém, de manhã fizemos esse apelo, fazemos agora novamente, se alguém aqui gostaria de se oferecer para trabalhar na escola dominical com essa idade de 9 a 11 anos, pode procurar a Vera, que é a secretária da escola, o João, que é o superintendente, a Rebeca, a vice-superintendente, ou a mim, o pastor.
da igreja para a gente falar sobre isso e pensarmos aí como que nós podemos organizar essa sala, porque não temos espaço aqui, então temos que realmente pensar numa outra solução espacial, de espaço, né? Não espacial lá do espaço sideral, mas de espaço aqui no bairro. E aí teríamos uns 2 meses para preparar a pessoa para dar aulas para essa turma e também providenciarmos um outro espaço. Hoje de manhã a Simone falou assim, vai reunir agora debaixo de que árvore? Porque nós já temos uma turma debaixo da mangueira, já temos uma turma debaixo da amoreira, e agora mais para baixo eu não sei, tem outra mangueira, né? Tem outra mangueira. Então, mas não é isso que nós queremos acomodar as pessoas da melhor maneira possível, até mais segura do que do jeito que está. Na rua é sempre perigoso, né? Mesmo que estão bem protegidos e tal, é sempre um perigo, alguém perde o controle, avança em cima da calçada, então, enfim. Mas em Sardes parece que esse não era o problema. Agora, eu quero dizer para vocês que as aparências diante dos homens não querem dizer que o mesmo é verdadeiro diante de Deus. Porque Jesus conhece a verdadeira condição dos nossos corações. Nós podemos aparentar que estamos bem, quando na realidade não estamos. E às vezes a gente pergunta para a pessoa, como que você está? Diz, sinceramente. E a pessoa diz, eu estou bem, mas ela realmente não está. Às vezes está com vergonha de abrir o jogo, de falar de um problema, de alguma coisa, de dizer, olha, eu realmente preciso de oração, eu estou com um problema em casa, alguma coisa assim e tal. E nós temos que incentivar essa liberdade cristã que temos em Cristo, né? Então, por isso, para Cristo, a igreja em Sardes era, na realidade, esse é o nosso terceiro ponto, não uma igreja dinâmica, vistosa e tal, mas um verdadeiro cemitério espiritual, né? Como o filho pródigo. Esse teu irmão ele estava vivo, mas ele estava morto porque estava longe do Pai. E tem muitas igrejas por aí que são verdadeiros cemitérios, né? Porque as pessoas não têm entusiasmo, não têm ânimo, não têm vontade de fazer a obra de Deus, não querem, você pede algum envolvimento, ninguém quer saber, etc. e tal. Então, Jesus via a igreja em Sardes como um cemitério espiritual, o que também é uma ironia, porque a cidade se gabava de ter um dos mais belos cemitérios do mundo antigo, né? É como o cemitério da Consolação, né, Nato? Temos assim, o cemitério da Consolação tem muitos mausoléus e coisas bonitas, mas dentro daqueles mausoléus só existem podridão, ossos podres e etc., né? O mausoléu pode ser bonito, mas lá dentro, né, como Jesus disse, são sepulcros caiados, né? Por fora, bela viola, por dentro, o pão bolorento. Então, a impressão que temos ao ler essa carta é que apenas umas poucas pessoas eram mesmo convertidas e viviam uma vida coerente, né? Isso está no verso 4, diz, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, não se renderam para o paganismo generalizado da cidade, né? A vasta maioria dos seus membros havia sucumbido ao paganismo reinante e eram cristãos apenas nominais, de nome, da boca para fora. Era como Paulo disse um dia de pessoas que pretendiam ser crentes, mas não eram crentes de verdade. Em 2 Timóteo 3,5, nós
lemos isso na Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: parecerão ser seguidores da nossa religião cristã, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Não tem poder para evitar o adultério, não tem poder para evitar a mentira, não tem poder para evitar a cobiça, não tem poder para evitar a inveja, não tem poder para evitar a maledicência, não tem poder nenhum. Né? Você olha para certos crentes, às vezes eles são até piores do que os incrédulos. Né? Alguém uma vez, alguns anos atrás, amigo da Rebeca, aí depois vocês podem confirmar isso com ela, esse rapaz não crente, ele foi a um acampamento cristão aqui da região, de uma igreja, e se encontrou com ela e falou assim: olha, estava pior do que o carnaval da esportiva. Tinha muito mais bandalheira do que no carnaval da esportiva, vocês então imaginam, né? Bom, eu não sei os detalhes, mas dá para imaginar que não estava legal. A igreja era notoriamente distinta, né? Como os cristãos no século XIX na Inglaterra, né? A maioria dos cristãos no século XIX na Inglaterra confundiam respeitabilidade com espiritualidade, né? Ser respeitável não é a mesma coisa que ser espiritual, né? Então, é tomar muito cuidado com isso, aparência. Mas, na realidade, era um imenso cemitério espiritual. O veredito de Cristo está baseado em seu pleno conhecimento. Ele sabia o que as pessoas eram lá dentro. Por isso, depois de enxergar a verdadeira condição daquela igreja por baixo da fachada de dignidade, o Senhor podia dizer, como ele fala aí no versículo 2, né, na metade para frente do versículo 2, ele diz assim: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Você tem uma boa aparência, uma boa aceitação social, mas diante de Deus você, certo? E nós temos que ser assim diante de Deus. Nós podemos até ser assim para o mundo, mas para Deus nós temos que ser assim. Então, apesar da boa reputação entre as pessoas da cidade, a igreja em Sardes era muito insatisfatória diante de Deus. Essa distinção entre o que aparentamos ser e o que somos de verdade é de grande importância para todas as épocas, inclusive para nós hoje em dia. Aprenda a não dar importância às opiniões humanas. Quando o mundo vier e te elogiar e tal, se liga. Não se orgulhe quando for elogiado pelas pessoas. Nem entre também em depressão quando for criticado. Preocupe-se com o que Deus pensa de você. O que é que Deus pensa de mim? É isso que deve me preocupar. Não o que o pastor pensa de mim. Não o que o irmão da igreja pensa de mim, mas o que Deus pensa de mim. Se essa for nossa preocupação, nós vamos nos empenhar em agradar a quem? A Deus. Né? E essa tem que ser a nossa política. Há uma palavra antiga, que eu quero terminar a mensagem com ela, que serve muito bem para esse contexto e para nós hoje em dia. Quando Samuel foi chamado por Deus, que o mandou à casa de Jessé e disse: vai na casa de Jessé, porque eu quero que você unja um dos filhos dele como rei. Quando entrou Eliabe, o filho mais velho, que era um grandalhão, né, não sei que altura que tinha, mas se destacava pela altura, Samuel pensou no seu coração: certamente aqui está o eleito do Senhor. Mas veja o que Deus disse para ele, antes dele fazer qualquer coisa.
1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Então você que está aqui hoje, eu quero que você realmente seja enchido de grande espírito de temor, né? Um dos espíritos, uma das características do Espírito Santo é esse espírito de temor. Seja cheio desse espírito de temor, de que Deus sabe tudo que eu penso, que eu faço, que eu sinto, e então eu preciso tomar muito cuidado com meus pensamentos, com as minhas ações, com os meus sentimentos, porque o Senhor conhece todas essas coisas profundamente. E é como se nós, literalmente, de acordo com aquele versículo de Hebreus, estivéssemos realmente completamente nus na presença do Senhor. Ok? Então, eu acho que seria muito triste se nós estivéssemos colocados nessa categoria de termos fama de que somos pessoas que estão vivas, quando na realidade estamos mortos espiritualmente. Longe de Deus, longe dos caminhos do Pai, andando conforme a nossa própria vontade. Sim, eu frequento a igreja, mas isso não quer dizer nada. Certo? Frequentar a igreja não quer dizer nada. Porque a sua vida cristã é uma vida de quantos dias por semana? 7 dias por semana. Não é só 1h30 no domingo à noite, mas 7 dias integrais por semana. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, que nós possamos internalizar essas verdades que ouvimos hoje. E na hora que formos fazer a nossa confissão, antes de receber os elementos da ceia, ou antes de tomarmos realmente os elementos da ceia, se você não tem vivido uma vida honesta, se você tem vivido uma vida de fachada, como eu falei, onde você finge e pretende ser crente, quando no fundo não há nenhuma transformação lá dentro do seu coração, aproveite para confessar isso a Deus. Se você não é crente, aproveite para dizer ao Senhor que você gostaria de ser crente, que você gostaria de mudar realmente, de ter a sua vida transformada pelo poder do Senhor, né? E que possamos todos confessar nossos pecados nessa direção aí. Bem, vamos, com isso terminamos essa primeira mensagem da igreja em Sardes. Ainda vamos falar mais sobre a igreja, mais sobre o texto em si, né? Queremos aprofundar aqui o nosso conhecimento sobre essas questões todas, ser vigilante, ter uma atitude de ajudar os outros. Lembra-te, né, de onde tens caído, arrepende-te e volta para Deus, igual o filho pródigo. Isso aqui, a igreja de Sardes é a igreja pródiga, né? E a igreja Boas Novas também é a igreja pródiga, a igreja que precisa com todo vigor, nesse primeiro domingo do ano, se voltar para o Senhor e dizer: olha, desse ano 2015, ou vai ou racha, mas eu quero ser um bom crente esse ano, quero viver como agrada realmente ao Senhor.
né?